Nessa segunda parte, nós trabalharemos exatamente com a repressão, né, os movimentos armados, a repressão e também a crise que se abateu sobre o milagre econômico brasileiro a partir exatamente da crise do petróleo de 1973. Então espero que vocês curtam bastante o roteiro. Aí aqui a gente fala, né? Nós falamos anteriormente dos movimentos guerrilheiros, aí que nós vamos falar dos instrumentos, né, utilizados pelo governo para reprimir esses movimentos e também estabelecer uma situação de controle dessa sociedade. E aí nós temos, obviamente, com destaque, né, o DOI-CODE, o Destacamento de Operações e Informações, o Centro de Operações e Defesa Interna. Não listei aqui, mas também tem o DOPS, que é a Delegacia de Ordem Política e Social, os Serviços de Inteligência das Forças Armadas, né, o CIEX, que é o Centro de Inteligência do Exército, o CENIMAR, que é o Centro de Inteligência da Marinha, e o CISA, que é o Centro de Inteligência da Aeronáutica. Né? E também atuava nessa repressão as forças policiais estaduais, seja a Polícia Militar, Polícia Civil e a Polícia Federal. Ou seja, existe um grande aparato repressivo, né, responsável exatamente por promover não apenas a repressão àqueles considerados uma ameaça direta ao regime, mas também vigiar de perto os cidadãos. E alguns episódios, alguns personagens são destacados nesse contexto, né? O Sérgio Paranhos Fleury, ou o delegado Fleury, ele vai ser uma peça-chave nessa repressão, certo? Teve uma morte misteriosa em São Paulo, morte por afogamento, né? Nós temos a utilização de instalações militares para tortura, com o objetivo de encontrar informações, né, ou descobrir informações sobre militantes de esquerda. Temos um número terrível de desaparecidos políticos, né, a lista é longa, vai aí mais de 300 nomes. Mas aí alguém pode até questionar, não foram poucos os desaparecidos, mas acontece que estavam sob custódia do Estado. E alguns casos são muito emblemáticos, né? Claro que um deles não vai ser no período no governo Médici, vai ser depois, já no governo Geisel, mas de qualquer maneira dá a dimensão do tamanho, né, desses aparatos repressivos, que é obviamente o Vladimir Herzog, que foi assassinado em 1975. Né? Mas, por exemplo, temos também o Stuart Angel Jones, né, filho da Zuzu Angel, o irmão da Edgar Angel, que morre na base, sob tortura na base aérea do Galeão. E a Yara Alberg, que era companheira de Carlos Marighella, né, que foi morto também pelas forças militares. A Yara Alberg, ela foi torturada utilizando um instrumento chamado coroa de Cristo, né, que é uma fita metálica posta na caixa craniana da pessoa, na cabeça da pessoa, e vão apertando até promover o esmagamento. Então, assim, essa é uma das, né, assim, um dos aspectos que nós vemos com a questão da repressão no Brasil. Está ok? E aí, está ok? Não, por favor. Né? Então, quero que vocês compreendam exatamente esse fenômeno da repressão. E, claro, né, a gente vai ver outros elementos. E aí, dentro dessa coisa do milagre econômico, nós temos assim, né, eu listei aí, obras faraônicas, o endividamento externo, a crise do petróleo e, obviamente, com a crise do petróleo, a crise do milagre e lógico, a perda dessa legitimidade, como está listado. Então, vamos explicar cada uma delas. O que são essas obras faraônicas? É um termo pejorativo utilizado pela imprensa e pelos críticos do regime. Há muitas das obras encampadas, empreendidas pelo governo militar para dizer assim, o projeto Brasil Grande. E aí vocês vão ver algumas fotografias, por exemplo, da Ferrovia do Aço, que durante muito tempo ligava a lugar nenhum a nada. A mesma coisa com talvez o símbolo maior dessas obras faraônicas, que é a rodovia transamazônica. Né? Essa transamazônica, eu vou explicar para vocês o contexto de criação dela.
As usinas nucleares, principalmente a usina nuclear de Angra dos Reis, que teve seu projeto iniciado em 1971, né, e que durante muito tempo ela foi chamada de usina vagalume, porque nunca conseguia fornecer energia elétrica em quantidade suficiente, vivia apagando e acendendo, daí o nome. A ponte Rio-Niterói, essa até que, embora seja classificado como obra faraônica, encurtou a distância entre o Rio de Janeiro e Niterói, porque antes você tinha que passar por Magé, né, fazer a volta na Baía de Guanabara, ou passar de barca, né, pela Baía de Guanabara, mas aí que dificultava o deslocamento. Então, essas obras faraônicas eram uma forma do Brasil, do governo brasileiro, do governo militar, se estabelecer enquanto governo, né? Assim, dizer, olha, nós estamos fazendo grandes obras, isso faz parte de um projeto de Brasil com o objetivo de mostrar para os brasileiros e para o mundo a potencialidade do Brasil. Mas como nós sabemos, muitas dessas obras só foram possíveis com esse endividamento externo, né? E aí eu quero voltar no assunto Transamazônica. A construção da Transamazônica, ela se deu num momento em que os militares, temendo a ampliação de atividades guerrilheiras no norte do Brasil, desenvolveram um projeto de ocupação da região amazônica chamado Projeto Calha Norte, e isso seria através do estabelecimento de vilas agrícolas. Então aí, já que se discute tanto, né, a questão do desmatamento naquela região, então essas vilas agrícolas, muitas delas ocupadas por indivíduos oriundos do sul do país, exatamente para o desenvolvimento dessas atividades e, consequentemente, né, a derrubada da mata virgem para a implementação de projetos agrícolas que, sinceramente, né, não tiveram o efeito esperado, até porque o principal meio de escoamento dessa produção nunca ficou pronto. Né? A Transamazônica hoje, vocês vão ver na fotografia, é um grande atoleiro. Né? Então é um projeto, sinceramente, completamente desnecessário. Né? E aí, você pega, por exemplo, voltando ao projeto de Angra dos Reis, né, da usina nuclear, mesma coisa. Assim, ela não vai... Agora, tudo bem, já fornece energia, né, nuclear, energia elétrica, perdão, porque o objetivo é esse, mas os militares também pensavam em desenvolver tecnologia nuclear com fins militares, né, porque o Brasil queria se firmar como uma potência no Atlântico Sul e necessitava, num contexto de Guerra Fria, com expansão, né, com a proliferação de armas nucleares, então o Brasil queria se transformar também numa potência nuclear. E esse endividamento externo, obviamente, vai ser agravado com a crise do petróleo. Por quê? De repente, e aí isso num outro contexto a gente até pode conversar, mas só antecipando, os países árabes, digamos, insatisfeitos, eu não diria insatisfeitos, é uma palavra até suave, mas revoltados com o apoio norte-americano a Israel, né? Então decidiram aumentar o preço do petróleo. Então a OPEP foi lá, fechou as torneiras, e aí, consequentemente, o que aconteceu? O petróleo que custava $2,50 saltou para mais de $13. E vocês bem sabem, um país não importa um barril de petróleo, ele importa milhões de barris de petróleo diariamente, e de repente eles viram, assim, as finanças desses estados estourarem por conta dessa crise. E, obviamente, houve uma pressão, houve alta do dólar, o endividamento brasileiro era em dólar, então isso vai criar uma situação de crise política que leva a uma perda de legitimidade do aparato do governo militar. Então eles começam, a partir dessa crise, a como devolver o poder para os civis. Tanto é que um intelectual norte-americano, um cientista político norte-americano, Samuel Huntington, ele vem ao Brasil para mostrar como devolver o poder aos civis sem promover efetivamente uma ruptura. E é interessante que esses estudos ficaram famosos num livro de sua autoria, que eu vou indicar aí na relação, chamado A Ordem Política nas Sociedades em Mudança. Né? Então, Political Order in Change Societies, título em inglês. Fantástico, né? Então, esse é o contexto. Né, que aí faz com que o Geisel seja eleito presidente da República e aí já encaminhe para um processo de abertura política, de extensão política e posteriormente ou democratização.
Ok, gente? Espero que tenham gostado. Curtam as fotos e até a próxima. Um grande beijo.